Recentemente eu fiz aqui para a página um vídeo falando sobre eh, o que está prejudicando o nosso futebol, né? A ter destaque novamente, a ser referência mundial, né? E eu comentei sobre as categorias de base, a falta de talentos que a gente está tendo. Eu vou deixar um card aqui, ou no final do vídeo também vou deixar um link. Se você tiver interesse, veja lá o vídeo, né? Então esse eu acho que é um dos fatores que contribui para o nosso futebol estar tão abaixo. Outro ponto é o calendário, né? Eu deixei para falar nesse vídeo aqui, que o calendário do Brasil ele contribui e muito para a decadência do nosso futebol. Por quê? Né? Além dele ser desorganizado, ele sobrecarrega os nossos jogadores, né? Onde eleva o número de lesões e pode causar. Aí o que, que acontece? As faltas de lesões acarretam que os jogadores fazem falta, né? Os jogadores de destaques fazem falta para os clubes, a falta de entrosamento, vai entrar um jogador que não tem o mesmo nível. Então isso vai contribuindo para o futebol ficar mais ruim, né? Digamos assim. Então, esse é um dos pontos. Aí tem algumas medidas, né? Aí eu comecei a dar uma pesquisada e a gente vai vendo algumas medidas que poderiam ser feitas aqui, né? Bom, revisar o calendário, não precisa nem falar, né? Para evitar sobrecarga de jogos. Igual você pega times que estão disputando todas as competições, né? Deveria o quê? Já que o time chegou lá é porque ele tem mérito, certo? Se ele está em todas as competições. O que fazer para manter o nível, para conseguir não prejudicar esse time? Porque o que acontece hoje é que parece que assim, quanto mais o clube ele vence, ele tá brigando por títulos, ele é punido. Ele é punido. Porque fica o calendário tão apertado que ele vai ter que abrir mão de algum campeonato. Sendo que se tivesse um calendário melhor, ele poderia disputar todos os campeonatos em alto nível, né? Então esse é um ponto, né? Ao invés de ajudar o clube que está vencendo, ele é punido. Outra coisa, essa questão das agendas, né? Também deveria ter. Ah, tá. Isso aqui é muito importante. Dar uma pausa, né? No meio do ano ali, para diminuir o risco de lesão dos jogadores, né? Você dá uma pausa ali, né? Então o jogador acaba que ele descansa no inverno, um período, não precisa ser, sei lá, uma semana e meia, 2 semanas, para recuperar os jogadores. Que aí volta de novo, né? Diminuir alguns jogos, né? Os estaduais deveriam ser muito reduzidos, né? Isso são alguns fatores. E essa questão de limitar os jogos que cada jogador poderia jogar no ano. Isso já é um pouco feito, né? Pelo próprio time, né? Ele faz uma gestão ali. Alguns times do Brasil já fazem isso. Eles fazem alguma gestão para manter o jogador ali, ó. Esse tem risco de lesão, então deixa fora desse jogo. Esse daqui, mas não é uma pausa adequada, digamos assim. É uma pausa, é, como que eu posso dizer? É um curativo na ferida, né? Não vai resolver, mas ele põe um curativo na ferida ali para postergar e para evitar uma lesão. Então, eles fazem análise se o jogador está com fadiga muscular, alguma coisa, isso já é feito. Aí você vai falar assim: "Ah, mas aí cabe o clube ter cabe o clube ter vários jogadores para repor a altura para continuar competindo". Não é bem por aí. Por quê? O que que acontece? Aí é a minha visão, tá? Para você ter um time entrosado, você precisa de tempo, né? Imagina que você fala assim: "Eu tô jogando hoje o Brasileirão", né? Um exemplo, a Copa do Brasil. Mata-mata é um campeonato que se você perder, você tá fora. O que muitos clubes no Brasil fazem? Entra com o time titular na Copa do Brasil, porque como é um torneio que você perdeu um jogo, você tá fora, então vamos focar nele. E deixa o brasileiro de lado, porque dá para você correr atrás depois, ou tentar correr atrás. Só que você tá deixando, você tá entendendo o que acontece? Você deixa de lado um campeonato. Então você deixando de lado um campeonato, você vai estar colocando os seus jogadores que não que não tem o mesmo talento. Tem clubes no Brasil que tem o mesmo nível de talento, né? De jogadores, a reposição do banco é boa. Porém,
eles não estão entrosados. E aí o que que acontece? O nível do futebol, que já não é essas coisas aqui no Brasil, cai mais ainda. Porque esses jogadores vão jogar essa semana juntos, mas na outra, talvez não. Então, como que você vai manter um futebol de alto nível, né, e um padrão legal de jogo se você não dá continuidade? Você pega os times europeus, eles jogam sempre com regularidade com os jogadores, né? Tem uma regularidade, né? Todo o time é quase sempre o mesmo, vai mudando uma peça ou outra. Por quê? Se você tem um calendário que não é tão apertado, o que que você vai fazer? Um exemplo: o Manchester City vai jogar, tem o Haaland, que é um jogador importante, ele vai jogar todos os jogos, certo? Porém, vai chegar uma certa a altura do jogo que ele pode tirar o Haaland por um outro, ali um reserva. Ele se dá esse luxo de pôr o cara para quê? Para ele entrosar no esquema do time. Ele não tá mudando o time inteiro. No outro jogo, ele vai pôr um outro cara e aí você vai trocando você vai fazendo uma minutagem, né? Então o time não perde o padrão. É diferente de você é, pegar um jogo que, igual a Copa do Brasil, dá a prioridade que tem que dar, jogar com o titular e o outro entrar com o time totalmente reserva, entendeu? O time não vai ter o mesmo entrosamento, né? Então esses são alguns pontos que eu levantei aqui, questão do calendário, que a gente ouve falar muito, todo mundo fala, todo ano, né? Tem alguns técnicos que reclamam, e com razão, cara. Eu acho que isso é ruim pro espetáculo. A questão não é a quantidade. É lógico, os caras querem mais jogo, porque vai dar mais renda, vai dar mais. Isso é fato. Mas nem sempre isso é bom a longo prazo. A curto prazo vai ser legal, vai encher o cofre, mas e a longo prazo? É o que está acontecendo hoje, né? A gente está vendo uma queda aí do. Eu acredito que o calendário ajuda essa queda do futebol, essa falta de organização também, né? Essa questão do calendário também entra na falta de organização do nosso futebol aqui, o que é triste, cara. O que é triste porque a gente tem tudo, né? Assim, para ser um país, continuar sendo o país do futebol, mas tá difícil. Então eu vou deixar o card aí no final, ou o link, a respeito do que eu falei sobre os jovens talentos que o Brasil tá perdendo. E se você curte conteúdo como esse, ficou aqui até o final, cara. Gosta de um bate-papo desse assim, ó, sobre futebol, eu dar a minha opinião. Comenta aí sua opinião, deixa um like, siga a nossa página, dá uma fortalecida. Eu faço muitos desenhos como esse aqui, ó, que tá aqui, eu posto nas redes sociais, faço charges, memes e tamo junto, beleza? Fui, um abraço.